Fazendo barulho no ar na sua rede vida de televisão, Rádio Shalom e também no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós da comunidade Shalom estamos em véspera de festa hoje e você vai ser contagiado de alguma forma pela nossa celebração. A Delny está aqui também em clima de festa com a gente, né, Delny? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Diego. Boa noite, meu povo. Que alegria estar junto com vocês de casa para nós comemorarmos juntos os 41 anos da Comunidade Católica Shalom. Esse programa é produzido pela comunidade e você também faz parte da nossa família. Por isso, nada mais justo do que nós comemorarmos juntos esse dia tão especial. E na noite de hoje nós vamos ter a palavra do fundador Moisés Azevedo, da cofundadora Emi Nogueira, e ouvir o testemunho de algumas pessoas que tiveram a vida transformada pelo carisma Shalom, além de ouvir algumas histórias dos nossos convidados super especiais de hoje, que viveram muitas aventuras ali no comecinho da comunidade. Estarão conosco no estúdio aqui também a Alcivânia Pinheiro, da comunidade Aliança Shalom, também o padre Almeida Neto, enfim, a gente vai bater um papo super legal, a gente vai descobrir muita coisa boa hoje no nosso programa especial comemorando o aniversário da comunidade Shalom, Carisma Shalom, que está aí como um perfume na igreja, levando o amor de Deus a tantos corações, Brasil afora também. A gente vai conhecer um pouco dessa história. E hoje também musical super especial, já quero chamar ela, porque aqui o programa sempre começa com música. Música boa, viu? Com vocês, belíssima voz de Lindenês Marinho. Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho. E para isso não escolheu as melhores, as mais belas, mas a fim de manifestar a sua glória, o seu poder, resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila, para ir realizar sua grande obra. Sua grande obra, toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou. E vamos de bate-papo no nosso programa super especial em comemoração aos 41 anos da Comunidade Católica Shalom. Eu estou aqui com dois convidados que fazem parte da história da comunidade. Querido Padre Almeida Neto, sacerdote da comunidade Shalom, e também a Alcivânia, que é professora universitária, advogada, consagrada na comunidade de Aliança. E eles vão falar um pouquinho sobre a história deles também, que é a história da comunidade, né? Uma história entra na outra. Que bom ter vocês aqui no nosso programa, viu? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria poder partilhar com vocês sobre aquilo que Deus fez na minha vida e também nas nossas vidas, né? Estamos em festa, né? Hoje é dia de festa, é sempre dia de festa, principalmente quando nós podemos ter uma oportunidade dessa de bendizer o nome de Deus por todos os feitos dele em nossa vida, né? Pois é, coisa boa. Padre, a igreja reconhece a comunidade Shalom como portadora de um carisma para a igreja, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o que é que significa o carisma. Carisma é um dom, né? É uma graça. É um presente de Deus. É aquilo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, determinou para o bem dos homens, para o bem de cada família, para o bem de cada jovem, para o bem de cada ancião,
para o bem de todas as pessoas. Então o dom, o carisma é dado por Deus para gerar essa alegria aqui nesta terra, tão marcada muitas vezes pela ausência de Deus. Então é o dom de Deus para não ter a ausência de Deus. O Deus suscitou o Carisma Shalom em 1982, né, com a inauguração da lanchonete. Aliás, já antes, né, a gente reconhece muito um ponto crucial, que é a oferta do Moisés em 1980, na visita de São João Paulo II. A Alcivânia está nessa história desde quase o comecinho, né? Desde quando, Alcivânia? Comecinho mesmo, 1980 eu estava lá também, 80 no Castelão. você estava lá no Nossa! Castelão? Tava, sim. Pronto. Como foi para você viver essa experiência, né? Como é que vocês percebiam esse movimento que surgia dentro da igreja? Vocês já achavam que era alguma coisa diferente? Vocês tinham medo? Como é que a Alcivânia viveu a manifestação do carisma, essa primeira manifestação do carisma? Pronto. Em 1980, na época do Congresso Eucarístico, que o Papa João Paulo II veio, que teve aquele momento do ofertório com Moisés, eu também estudava numa das escolas católicas de Fortaleza e cada escola escolheu algumas jovens, né, para ir fazer uma dança, fazer uma coreografia para o momento lá da missa com o Papa João Paulo II, no dia 9 de julho de 1980. E eu fui uma dessas garotas escolhidas lá pela minha escola. E claro que era uma grande alegria, uma grande honra saber que estávamos ali, né, fazendo essa expressão corporal para o Papa. Mas não tinha ideia, né? Depois de muitos anos, aí em 1982, eu também estava no dia da inauguração da lanchonete, porque eu fazia parte de um grupo de jovens. Era muito vinculado à questão do grupo do colégio ali. Isso, era. A gente fazia parte de um grupo de jovens. A renovação carismática estava chegando com muita força. Os grupos de jovens do nosso colégio, nós tínhamos feito o seminário de vida no Espírito Santo. Então, tudo que se falava em algo que era diferente, algo que era para evangelizar, algo que comprometia mais o coração dos jovens, sempre muito inquieto, a gente já estava dentro, né? A gente e eu lá no meio. E aí eu fui também para a inauguração, tive a graça de também participar da inauguração com o meu povo, do meu grupo de oração. E graças a Deus, algumas delas ainda estão na comunidade, né? Aquelas que nós fomos juntas, a Debrinha, do Nasser, a Dada, que foi uma irmã nossa que também era da minha célula, mas já fez sua Páscoa na época do Covid. Soraya também, enfim. Assim, foi uma grande alegria viver já esse primeiro momento e a gente não entendia muito bem o que era. Mas sabe hoje, que alguma coisa nova Tinha um fuzuê ali. Tá no meio do jovem, uma lanchonete ali para evangelizar. Tava na crista da onda, né? Tava bombando, né? E nós estávamos lá também. E era assim, era engraçado porque, não sei nem se eu poderia falar, mas na época alguns dos nossos pais, eles ficaram preocupados porque nós começamos a ter mudanças radicais na nossa vida. Né? Tudo nosso agora era voltado, a gente queria evangelizar e queria que outros jovens também experimentassem aquilo, fossem também conosco para a lanchonete, aprendessem as novas músicas. E os nossos pais ficavam preocupados. Será que fizeram lavagem cerebral? Vocês iam se engajando cada vez mais, cada né? vez os pais... mais. Ia para o colégio, para a faculdade, depois Shalom, né? Quem já ia casando, no meu caso eu casei cedo também, botava a criança para dormir, dava de mamar, botava a mim para dormir, Shalom, né? Às vezes com a própria criança. Mas assim, foi uma grande alegria. Hoje, olhando, a gente consegue ler, mas na época você não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Era algo só novo. uma promessa que hoje vocês vão vendo também se concretizando ao longo do tempo. Isso, exatamente. Padre, você vê que como na história da Alcivânia existiu muito uma questão de atração, né? Parece que a igreja se tornou de repente mais atrativa, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão do surgimento das novas comunidades em meio ao contexto pós-Vaticano II, né? Como é que você via isso? Como é que o senhor foi alcançado também por isso? Eu conheci a comunidade Shalom em 87, né? 5 anos depois da inauguração da lanchonete. E vivia uma vida muito afastada de Deus. Quando eu tive a experiência, que a comunidade Shalom foi a São Luís, onde eu morava, e pregou um seminário de vida no Espírito Santo, e eu tive a experiência tanto do amor de Deus, como da igreja e do carisma Shalom que estava lá ministrando. Então, ali nos primeiros dias, assim, dos primeiros momentos, eu não sabia nem o que estava acontecendo, nem o que era aquilo.
não entendia O nada. senhor não tinha nem ideia de igreja, assim, né? Nada. Foi tudo ao mesmo tempo. A minha mãe era muito católica. Minha mãe, graças a Deus, é viva. Meu pai também era católico, não tanto fervoroso como minha mãe. Mas eu estava muito afastado. Eu estava muito afastado da igreja. Eu tinha feito os sacramentos, né? Batismo, Eucaristia e Crisma. Mas quando eu entrei naquela efusão de graça e de alegria e fui curado de uma depressão nesse seminário, eu comecei de fato a viver. É como se eu tivesse não. Eu estava morto e não sabia, né? Então naquele seminário eu comecei a viver. E toda essa novidade começou a fazer parte da minha vida. E aí eu fui através das participações no próprio seminário, depois, porque o próprio seminário já dá, né, aquele conteúdo que você vai já conhecendo o amor de Deus, o pecado, a salvação, a vida na graça, Nossa Senhora. E lá eles também falavam sobre as novas comunidades nesse seminário. Eu me lembro que Moisés falou sobre isso na pregação dele. E aí a gente vai conhecendo a igreja e amando a igreja. E quando a gente desperta, quando a gente descobre essas coisas novas, a gente diz, meu Deus, eu faço parte disso. Eu faço parte dessa coisa nova, dessa maneira nova de ser igreja. A novidade chegou para mim também, né? Então é muito bom você ver o novo de Deus, o movimento, a graça de Deus, o carisma chegar na sua vida, e quando você desperta, você faz parte daquilo ali como igreja e como comunidade, né? Impressionante, porque Deus foi inspirando, né, aqueles primeiros jovens, foi inspirando ali o Moisés, dando a ele aquela vocação, e foi também alcançando a vida de vocês. Essa vocação, esse chamado, esse carisma foi alcançando vocês onde vocês estavam. E eu queria que a Alcivânia falasse um pouquinho pra gente sobre essa dimensão da vocação, que é para a pessoa que é chamada, mas também que alcança todo um povo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o seu chamado e como você percebe o seu chamado de maneira a alcançar também tantas outras pessoas, né? O Padre Almeida botou aqui o microfone, quer falar alguma coisa? Eu queria terminar só para responder a pergunta do Concílio Diego, Vaticano, né? que eu não consegui responder tudo. Então, dentro dessa graça, vivendo essa graça, eu tomei conhecimento também um pouco da história dessa novidade, né? E a história dessa novidade, muitos de nós sabemos, começou desde o Concílio Vaticano II, onde o Papa João XXIII abriu as portas do Palácio Apostólico, as janelas, e pediu que se derramasse um novo Espírito na igreja. O Espírito Santo desse uma grande efusão de graça na igreja. Isso foi um pedido que João XXIII fez. Quando ele faleceu, durante o concílio, e o Papa Paulo VI assumiu, né, o pontificado durante o concílio, e depois encerrou o concílio, ele deixou preciosos escritos do concílio, né? Por exemplo, o Sacrosanto Concílio é um riquíssimo documento onde a igreja se coloca como aquela que quer ir, e hoje o Papa Francisco parece ser uma grande resposta disso, quer ir agora ao encontro das pessoas, não espera mais que as pessoas venham. E tantos outros documentos do Concílio Vaticano II que mostram essa novidade. Então o próprio concílio já era uma novidade. Depois, em 67, o concílio termina em 65, em 67, nos Estados Unidos, nós sabemos, né, Alcivânia, o Espírito Santo é derramado sobre um grupo de jovens que estavam ali se debruçando, rezando juntos, se debruçando sobre Atos dos Apóstolos, e foram lá e disseram: por que a gente não vive isso aqui, esse novo Pentecostes? E pediram um novo Pentecostes. E aconteceu. Eles receberam a efusão do Espírito Santo lá nos Estados Unidos, nessa universidade de Duquesne. E ali tudo começou com essa corrente de graça, como o nosso fundador fala, uma corrente, uma enxurrada de graça que dá origem depois a movimentos, novas comunidades, novas expressões da igreja. Então foi aquilo que a gente viveu, né? Que a gente experimentou. E é muito interessante perceber para onde o Espírito sopra também, né?
A gente vê na internet o pessoal se digladiando também, briga, né? Com relação a eu não gosto da RCC, eu não gosto de renovados, eu não gosto de novas comunidades. Mas e os frutos, né? Nitidamente existe um novo envio missionário, né? Essa questão da igreja abrir as portas, o novo envio missionário. E essas pessoas, essas vidas, por exemplo, existiria Padre Almeida sem essa nova efusão do Espírito Santo, sem o carisma Shalom? Talvez Deus desse um jeito de outra forma, mas se Deus quisesse que fosse dessa forma, né? E é muito interessante a gente perceber esse movimento para poder aderir, não se opor a ele, né? Que o movimento está começando, na verdade. Isso aí, você falou 67, né? Essa questão do derramamento do Espírito Santo. Quanto tempo tem? Fez 50 anos, pouco Fez tempo. 50 anos em 2017, né? 2017, muito pouco Fez tempo. 50 anos. Bem recente mesmo. O quanto o Espírito ainda pode fazer, né? Com esse novo. Pode fazer e está fazendo. Está E fazendo. continua fazendo, né? Continua fazendo. E só uma coisa que eu lembrei aqui com relação ao que o Padre Almeida estava falando e a sua pergunta, né? Existiria o Padre Almeida se não fosse essa experiência? Porque assim, o Espírito Santo, ele veio como esse vento impetuoso mesmo, né? E ele foi transformando aquelas vidas. E quanto mais vidas iam sendo alcançadas, quanto mais corações iam sendo inflamados por esse amor, mais nós queríamos evangelizar, mais nós queríamos chegar a outras pessoas, aqueles que sofriam pela ausência de Deus, aqueles que estavam afastados, né? E aqueles que nunca nem tinham conhecido Deus. Mas tudo isso requer também uma resposta nossa. Me lembrando que quando o Padre Almeida fez, lá em São Luís, né, no ano que o Padre Almeida fez o seminário, eu fui para esse seminário, porque depois que eu tive a minha experiência, dizer assim, né, quero isso que eles têm, né? Você estava em missão lá. Já São estava em Luís. missão, né, pelo Shalom. Porque aí eu acabei ficando, fui para a inauguração do Shalom, da lanchonete, e fui ficando. Então aquele meu grupo, a gente acabou entrando todo mundo no Shalom. E no começo, como nós éramos poucos, eram os mesmos que davam o seminário e que tocavam e que cantavam. Aquele Bombril que faz tudo. Irmão Pronto. Bombril. E aí a gente teve a graça de estar também lá em São Luís. Foi uma das primeiras missões que nós fomos, assim, né? Fazer seminário fora. Mas olha como é importante. Teve a resposta, né? Assim como o Padre Almeida deu uma resposta, eu dei, cada um de vocês. É importante que nós possamos também entender que Deus está o tempo inteiro nos interpelando. A resposta é minha, Que Deus uma resposta não nos pessoal. sequestra, né? Exatamente. O Espírito é soprado, mas existe esse movimento de adesão. Sim. Se reconhecer chamado, como a Adel disse, reconhecer o chamada como Shalom, né? E ainda mais como celibatária, não é isso? Sim, sim, sim. Então é uma graça de correspondência também. Isso tudo é possível também, a partir do testemunho de vocês, é possível a gente perceber que existe a primazia da graça de Deus. A graça de Deus que vai nos sustentando, que sustenta vocês até hoje, que também, assim, favoreceu todo o início da comunidade. Lógico, havia a boa vontade e o desejo, mas foi a graça de Deus que, em meio aos desafios e dificuldades, que depois vocês podem até falar um pouquinho desses primeiros tempos, né, que vocês foram enfrentando, foi a graça de Deus que foi fazendo dar os passos. E chegou a hora da gente escutar agora, quero convidar vocês também para acompanhar um pouquinho daquilo que o Moisés e a Aimee, o fundador e a cofundadora da comunidade, vão falar um pouquinho para a gente sobre a primazia da graça na vida deles e na história da comunidade. A primeira coisa que vem assim no meu coração é que tudo é graça, né? Tudo é graça e a graça precede tudo. O que vem no meu coração é a minha experiência com Deus, a minha primeira experiência com Deus. Eu estava vivendo a minha vida e vivendo a minha vida de uma maneira muito normal. E houve uma intervenção da graça na minha vida. Eu digo que eu sou filha da iniciativa divina, porque, veja bem, eu morava lá no Rio de Janeiro, tinha minha vida toda pronta lá, fazia faculdade, ia ficar noiva, e de repente inventaram uma viagem aqui para Fortaleza. Eu sou cearense, mas morava no Rio, e nessa viagem, então, o mundo virou de cabeça para baixo. E eu acabei vindo morar em Fortaleza, 2 anos depois. Deus me tira lá do meu mundo todo arrumado no Rio de Janeiro, me traz aqui para o Ceará e desarruma tudo. E aí veio indo a vida e Deus novamente interviu, né? Outra grande intervenção foi quando eu conheci o Moisés, né?
um menino de 17, 18 anos, mais ou menos, que tinha acabado de ter a mesma experiência de batismo no Espírito Santo que eu tinha tido, mais ou menos na mesma época, quase no mesmo mês, e aquele encontro, não é, com aquele menino, né, eu sou um pouquinho mais velha, aquele encontro fez com que eu dissesse: meu Deus, o que você está fazendo na minha vida? Eu quero o que esse menino quer. Eu quero o que esse menino tem. E de repente eu tive uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, quando eu menos esperava, aos meus 16 anos de idade. Então, a graça como que assim rompeu na minha história. Então eu não posso dizer jamais que em primeiro lugar vem a minha intenção, a minha ação, em primeiro lugar vem a ação humana, porque na minha vida, em primeiro lugar, o que aconteceu foi uma intervenção da graça. Jesus entrou na minha história, interrompeu a minha história e mudou o rumo da minha história. Então não foi nada planejado por mim, desejado por mim, pelo menos de forma consciente. A iniciativa foi toda de Deus. Na mesma hora, a minha razão dizia: você é casada. Você é casada. Não tem como ter os mesmos planos que esse rapaz. Não tem como você, hoje a gente diria, segui-lo, né? Mas, novamente, uma intervenção da graça, não é? Fez com que o Moisés me pedisse para digitar, ou melhor, digitar não, datilografar os escritos. E quando eu vi nos escritos que o amor esponsal era para todos, inclusive para os casados, aí caiu uma bomba de graça em cima de mim, uma bomba de entendimento. Aí eu disse: eu vou, é isso que eu quero, eu vou, custe o que custar. A própria fundação da comunidade, eu nunca pensei em fundar uma comunidade. Iniciativa da graça, o convite de Dom Aloísio, eu nunca pensei de me encontrar frente a frente com São João Paulo II. Claro, tem a nossa colaboração, tem a nossa resposta, mas até isso é graça, porque se tudo recebemos de Deus, então tudo que temos e tudo que ofertamos é graça. Então tudo é graça, tudo é graça. Eu acabei sendo uma exceção, eu sou a única casada que está na comunidade de vida, cujo marido não está. Então isso para mim, toda vez que eu penso nisso, eu digo: meu Deus, você me salvou, a tua graça me sustenta, porque é muito diferente de tudo, né? E é uma prova da iniciativa divina. Quando eu me abalo um pouco, parece que Deus diz: lembra da minha providência, lembra da graça que eu te dei. Você pode até ser uma exceção, pode até ser meio diferente, mas é aqui que eu te quero. Fui eu que te botei aqui, não foi você que inventou isso. Então a graça nos sustenta, né? E olhando para a comunidade, a história da comunidade, a graça de Deus é quem nos sustenta mesmo. Tá aí, a gente pode também falar da primazia da graça nas nossas vidas, né, padre? Você contou a experiência lá, a primeira experiência, né, com o Espírito Santo, aquele despertar para Deus, a cura da depressão, mas depois vieram várias outras novidades, né? A graça fecundou ainda mais, né? O estado de vida, o sacerdócio, a vida missionária. Fala um pouco pra gente, assim, como foi essa questão da graça, da primazia da graça na sua vida. Com essa corrente, né, que essa enxurrada de graça que a igreja recebeu, nós que estávamos envolvidos, todos nós, né, isso aí eu falo, todos nós aqui, fomos também colocados num caminho de experiência de Deus, E essa experiência de Deus, ela acontece sobretudo quando a gente para conversar com Deus. Então, a gente começou então a viver um novo, dando primazia à graça de Deus através da oração. E isso, eu
eu não consigo aqui quantificar, às vezes, o Moisés e tantos outros pregadores da comunidade, e eu e muitos de nós, pregamos sobre esse tema. A primazia da graça e a vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque é o mais importante. Tudo é graça. E se a gente não viver a vida da graça de Deus, nada acontece. Nada acontece, tudo paralisa, as coisas não vão para frente, a vontade de Deus não se concretiza e fica tudo muito árido e sem fruto. Então, para que a gente veja todo esse movimento crescer, e é o que tem acontecido, né? A comunidade Shalom, como uma expressão dessa graça do novo Pentecoste na igreja, cresceu muito. Hoje a comunidade está em, sei lá quantos países, meu Deus. Eu sabia contar, sabia? Eu perdi as contas também. Olha aí, quem sabe? Mas, sei lá, 80 países. Mais de 30 sopraram aqui pra Países são 30, mas assim, casas são mais de 100 casas. São, com certeza. Espalhadas no Brasil e no mundo, né? Então é assim, uma coisa que quando a gente olha... E também pouco tempo também, né? E também outros movimentos na igreja crescendo também, a gente diz, meu Deus, isso tudo é graça. É a graça de Deus que opera na vida pessoal de cada um e usa cada um como Deus quer usar, e opera no corpo daqueles movimentos e daquelas comunidades. E opera no corpo da comunidade Shalom, realizando coisas que nós não poderíamos jamais realizar se não fosse a graça de Deus, que a gente tem como primazia, né? Como é que você foi percebendo isso na sua vida, Alcivanha? Dando esses passos até descobrir aquele movimento que ia surgindo como a sua vocação também. A gente começa a se identificar com aquilo. Você começa a querer aquilo, porque dentro do seu coração já tem aquele germe daquela vocação, né? E você começa a se identificar. É isso que eu gosto, eu nasci para isso. E, claro, a oração ela vai me tornando cada vez mais íntima de Nosso Senhor. Tudo na minha vida ela vai se encaixando. Até mesmo as dores, até mesmo as dificuldades, até as coisas que não acontecem como eu tinha planejado, até aquilo dali, ele vai tendo eu vou tendo uma nova visão. Porque a graça de Deus vai me fazendo responder, corresponder, né? Conseguir ultrapassar, porque tudo é graça. Então, pela oração, né? E pela vivência comunitária, nós vamos conseguindo dar esses passos concretos. O Padre Almeida falando, né? E eu me lembrando também que realmente a misericórdia de Deus nos sustentou, né? Até aqui, nos fez chegar até aqui. Em um tempo tão curto, 41 anos, né? 41 anos, mas quando você imagina assim, um aleluia desse tamanho que nós fazemos, sim, né? Os eventos, renascer, as proporções que foram tendo. Isso, a coisa assim voa, vai nas asas do Espírito mesmo, porque humanamente seria impossível. A resposta, se fosse só humana, né? O trabalho, o mergulhar, se fosse humanos, apenas não daria. Tinha que ser realmente com a graça e com o joelho no chão, na vida de oração, né? A gente pode tocar muito nessa questão das grandes coisas que Deus fez, né? O Padre Almeida citou a internacionalização do carisma também, né? Hoje, na época que o Padre Almeida foi ordenado, quantos padres tinham na comunidade? Talvez 3. Eu fui o quarto padre da comunidade, né? De vida, né? E hoje já Na época não tinha nenhum padre da aliança também. E hoje nós somos 43 padres. Nossa. E mais 3, acho que 3 diáconos, né? Exatamente. Que no final do ano também serão ordenados, se Deus quiser. Mas, até nós chegarmos, não é uma colheita ainda, já é uma manifestação grande da graça, mas para vocês que estavam no início, tudo isso era uma promessa, né? Era uma promessa, né? E tudo que vocês tinham era o cotidiano para viver, né? Para jogar essas sementes. Como é que o senhor, o que é que o senhor tinha como promessa, que o senhor vislumbrava ali no começo, e hoje você vê, eu estou impressionado, você se impressiona alguma coisa da comunidade, além da difusão, essa questão das vocações? Uma coisa que sempre muito me atraiu na comunidade é o nosso lugar. O lugar que Deus quer que nós estejamos na comunidade. E como está lá escrito, nosso lugar é o lugar da pecadora, aos pés de Jesus.
Isso expressa aquilo que também está escrito, que diz assim: em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho. Então, o nosso lugar aos pés de Jesus, amando a Jesus, isso foi o que me fez abraçar as outras coisas, porque eu entrei na comunidade, Diego, para constituir uma família. Eu olhava para a comunidade Shalom e dizia: eu quero entrar nela, porque a comunidade Shalom tem lugar para as famílias. Eu quero ter uma esposa e ter filhos e me entregar a Deus e me dedicar totalmente a Deus, como você, né? E aí, quando eu entrei na comunidade, que eu fui conhecendo mais a Deus e ouvindo mais a voz de Deus e sabendo discernir mais a vontade dele, eu descobri que ele não me queria como pai de uma família. Ele me queria como padre. Padre é pai, né? Mas pai de todos aqueles que se colocassem no meu caminho. Com a minha paternidade sacerdotal, eu ia ser pai agora, não mais biológico, mas espiritual. E aí eu fui me encontrando, né? Passei 10 anos na comunidade, desde do dia que eu entrei até o dia que eu me ordenei, foram 10 anos. E eu agora vou fazer este ano 20 anos de padre. Então serão 30 anos de comunidade. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Só graça, né? Só graça. O que mais me chama a atenção, Delny, é esse movimento do chamado de Deus, que normalmente a gente escuta histórias sobre vocação, diz, eu sou padre desde criancinha, eu gostava de celebrar a missa, etc. Né? Já pensava nisso, já Isso sonhava dá impressão nas pessoas que é uma coisa assim que é mais movida, né, por questões culturais, talvez, né, por criação, mas existe um chamado de Deus que intervém e transforma e muda os planos da pessoa, assim. É verdade. Vira a vida da pessoa de cabeça para baixo. A gente começa a seguir assim uma nova rota, né? Como diz Santa Teresinha, Deus supera as nossas expectativas, né? E só porque eu me lembrei, não adianta você querer forçar a barra, né? Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, todos celebravam missa lá em casa. Tudo celebrava missa. E eu ali dando aquela força, né? Pra poder ver se eu conseguia ter um várias filho. Missas por dia. Várias missas por dia, né? Enquanto tivesse biscoito, maisena, aquela redondinha assim, né? Tava tendo missa lá em casa. Aquela pressão psicológica. Aquela pressão, né? E eu ficava pedindo ali a Nossa Senhora, por favor, me dê um filho padre e tal. 5 filhos, né? Nenhum foi padre. Aí agora continuo. Graças a Deus todos casaram, né? Tô agora com 12 netos. E agora tô rezando pedindo a Nossa Senhora que me dê netos padres, né? Mas é para você ver, não é a nossa vontade, é a vontade dele que se realiza na nossa vida e nos faz felizes, né? E é muito belo ouvir o testemunho de vocês e perceber como o carisma Shalom marca a vida de vocês. O Padre Almeida falou desse aspecto de estar aos pés do Senhor, que marca essa experiência que ele vai tendo com o carisma Shalom. E nós vamos perguntar a algumas pessoas o que marca cada uma delas dentro desse carisma belíssimo que é o carisma Shalom. A gente vai conferir agora o que é que essas pessoas responderam pra gente. Gente, é muito difícil essa pergunta, porque não existe uma coisa específica. Primeiro, a minha experiência foi muito cedo, né? Assim, eu percebi um zelo na comunidade, não só da comunidade em si, mas de todos os membros mesmo. Foi a maternidade da comunidade na minha vida. E não somente na minha vida, mas na vida de tantos. De ter um zelo mesmo com cada pessoa, e particularmente comigo, né? Como eu comecei muito cedo. Mas eu vou tentar responder o que esse carisma está fazendo na minha vida, né? Como comunidade de vida. Quando a gente larga a casa, né? Quando a gente sai da nossa cidade, vai para uma missão, você deixa a sua família, deixa seus amigos, deixa, entre aspas, a sua história. Eu acho que desde que eu conheci a comunidade, o que mais me marcou mesmo foi a alegria mesmo. Assim, acho que minha vida foi transformada através de uma experiência com Cristo ressuscitado mesmo, assim, né? Eu não sou mais a mesma, minha vida tem uma outra cor, tem um novo sentido. E acho que a alegria de ter experimentado desse amor na comunidade é o que faz toda a diferença e transforma a minha vida mesmo. Me recordo, né? Como não me recordar, né? Da primeira experiência que eu tive em contato com a comunidade, né? E o que me marcou foi ver a alegria no rosto daquelas pessoas que ali estavam, né? No centro de evangelização. Então, assim, eu pude experimentar de uma alegria. Hoje eu experimento dessa alegria,
hoje eu sei e consigo reconhecer o que está por trás daquele sentimento de alegria, né? Então, assim, hoje o que me mais marca na comunidade é essa experiência de alegria, né? Essa felicidade que nós podemos contemplar na vida de cada irmão, cada membro, né? E essa alegria que transborda, né? Nós queremos transbordar para as demais pessoas, né? Sei quem eu seria hoje se não fosse a comunidade. Não sei onde eu estaria, mas bendito seja Deus que a comunidade me alcançou. Um jovem que teve uma experiência única com o amor de Deus e um jovem que almeja o céu. Um jovem que, apesar das dificuldades do dia a dia, tenta correr atrás, né? Na sua vida de oração, muitas vezes não tão fácil. Às vezes na família que não entende muito bem, na faculdade, que às vezes é difícil, mas que no fim das contas tudo tem um sentido, que é o próprio Deus, é a própria vocação, é o sentido de tudo. Mas o carisma que Deus me escolhe a viver numa vocação específica, ela me surpreendeu. Ele me surpreendeu, né? Daqui a pouquinho a gente continua com mais bate-papo com o Padre Almeida Neto, com a Alcivânia. Vamos ouvir muito mais histórias acerca do surgimento da comunidade católica Shalom. Você aí de casa vai conhecer um pouquinho mais sobre a lanchonete, que em 82 abriu as portas a tantas pessoas e deu uma experiência de nova evangelização e um pontapé inicial para o que temos hoje, conhecida como Comunidade Católica Shalom. Hoje ainda nós teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. Você já pode enviar suas intenções, tanto através do chat no YouTube, pelo nosso direct no Instagram, @Fazendo Barulho. Nós vamos de música agora com a Lindenês Marinho e o Fazendo Barulho continua. De todas as coisas que vi neste mundo, nada se compara à tua imensidão, Senhor. De todas as coisas deste mundo, nada é igual ao teu infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus tornou-me assim, mas na verdade eu sei que apaixonado estou por ti, Senhor.